tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo doutrinário e iniciamos fazendo então uma prece. Fechando suavemente os nossos olhos, colocando atenção aqui nestes breves momentos de reflexão, nos desligando de nossas ocupações e preocupações e sintonizando com a equipe espiritual da Paulo de Tarso, que para esta casa nos conduziu. Já compartilhando as energias espirituais deste ambiente e assim, sentindo este acolhimento, atraímos para nós os benfeitores de amor, que nos envolvem nestas vibrações salutares e nos auxiliam nas nossas necessidades de saúde e de paz. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida e pela oportunidade da reencarnação. Muitas vezes, Senhor, nos distraímos com as questões da vida na matéria, esquecendo de nos olharmos intimamente, buscando a essência espiritual. Ajuda-nos a sempre buscarmos o caminho da espiritualidade, do aperfeiçoamento, superando a nós mesmos, apesar das nossas limitações. Mestre Jesus, te agradecemos por hoje termos aquele que nos consola pela fé e pela esperança, que nos relembra teus ensinamentos e nos esclarece cada dia mais na medida das nossas possibilidades de entendimento. E aqui nos encontramos para mais um momento de esclarecimento, que será conduzido hoje pela nossa amiga Noemi, que, amparada pelos bons espíritos, fará a exposição desta tarde. Que reflitamos intimamente na mensagem do Evangelho de hoje. Bom estudo para todos nós e que assim seja. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesta casa de amor, para nós estudarmos mais um pouquinho, todos juntos, o Evangelho de Jesus. E nós estamos, então, seguindo a ordem do Evangelho, no capítulo Bem-aventurados aflitos, o item 26, que nós vamos abordar um pouquinho sobre as provas voluntárias e o verdadeiro sacrifício, ou o verdadeiro cilício. Tá? E quem nos fala no Evangelho, neste item, é um anjo guardião, que foi em Paris em 1863, que ele então ditou ou psicografou, alguém psicografou essa mensagem, então foi colocada aqui no nosso Evangelho. Então ele diz assim, que muitos perguntam se é permitido ao homem suavizar suas provas, que é a mesma coisa que perguntar: é permitido a alguém que se está afogando procurar se salvar? Que alguém que está doente procurar um médico? Daí, será que a gente, onde está doente, a gente vai procurar um médico, né? A gente quer melhorar. Né? Quando a gente está se afogando, quem é que vai querer se afogar? Nós vamos procurar uma saída para sair daquele momento difícil, né? Se a gente não sabe nadar, né? Vamos até pedir a Deus naquele momento para que Ele nos auxilie, para que a gente volte, né? Saia salvo. Então aí já entra neste ponto a lei de conservação. Então, dentro do Espiritismo, nós temos as leis morais, e uma dessas leis é a lei de conservação, que ela destaca a importância de preservar a vida e também a natureza. Então, se nós temos dentro das leis morais a lei de conservação, então, porque nós devemos sim conservar a nossa vida, né, e seguir em frente, trabalhando para que nós nos fortalecemos cada vez mais. No caso, estamos mais falando também do corpo, né? Então, que a gente fortaleça o corpo e não que a gente destrua o nosso corpo, porque o nosso corpo é o nosso meio de estarmos aqui reencarnados.
Nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. Então, para a gente poder reencarnar, a gente necessita do nosso corpo. E como a gente necessita do nosso corpo, e a gente, como nós já entendemos a doutrina espírita, e nós sabemos que nós estamos aqui para renovar os nossos entendimentos, para que a gente progrida e evolua, e que nós precisamos do corpo para isso, então nós temos que preservar o nosso corpo. Então, por isso que ele pergunta, é permitido ao homem suavizar suas próprias provas? Sim, é permitido. Só que dentro de um parâmetro, para nossa elevação espiritual. Porque as provas têm como objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Eu acho que uma das mais importantes aqui é a paciência e a resignação. Então, nós enfrentamos todos os dias da nossa vida, nós enfrentamos pequenas dificuldades. Nós precisamos da nossa inteligência para resolver da melhor maneira possível essas dificuldades. E a maioria dessas dificuldades, elas estão dentro do nosso lar. O nosso filho, a nossa esposa, nosso esposo, a nossa mãe, nosso pai, enfim, nós temos as nossas dificuldades. Então, nós precisamos que a gente tenha paciência, tolerância, resignação, para resolver essas pequenas pendências dentro do lar, para que nós, ao sair à rua, ao trabalho, aonde nós formos, nós pudermos, então, também resolver essas questões que às vezes nos acontecem aí fora. Que é importante nós sabermos resolver essas dificuldades da melhor maneira possível. Então, o homem pode nascer numa posição penosa e difícil, exatamente para obrigá-lo a procurar meios de vencer as dificuldades. Então, muitas vezes nós precisamos passar por dificuldades para o nosso aprendizado. E muitas vezes a gente vem num lar difícil, com os familiares, ou num lar com dificuldades financeiras, ou até num lar de riqueza, porque não é a riqueza que vai diminuir os nossos obstáculos na nossa vida. Às vezes, nascer numa família rica, nós temos muito mais dificuldades do que nascer numa família modesta. Então, o mérito consiste em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta e não se desesperar se não for bem-sucedido. Então, muitas vezes, a gente trabalha para conseguir alguma coisa material. Vamos dizer assim, uma casa, um carro, vamos dizer, bem comum assim. Mas acontece uma coisa na nossa vida que a gente não consegue superar aquele momento e comprar aquela casa, aquele carro, seja o que for. Então, o que diz aqui? Que a gente deve perseverar na luta, e não desanimar, continuar no trabalho. Nesse momento não foi o momento de eu adquirir. Mas mais tarde eu vou continuar trabalhando, fazendo o bem, que é muito importante. Então, esse exemplo é um exemplo assim, mais material, bem comum nas nossas vidas. Que às vezes, quando a gente não consegue, às vezes até comprar um sapato numa loja, às vezes a gente fica chateado, Mas como eu queria comprar o sapato, agora não posso, queria comprar uma roupa, agora não posso. E a gente, às vezes, perde tempo ficando triste, ficando chateado e até culpando uma outra pessoa porque a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente queria. Então assim, haverá mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo. Então, quando eu vou fazer alguma coisa para o bem do outro, e eu vou ter que, por exemplo, eu quero comprar um carro.
mas eu tenho uma família ali que é muito necessitada. Então, eu deixo de comprar o carro para auxiliar essa família. Tem pessoas que fazem isso. Pessoas que já conseguem fazer isso. Então, quando eu tenho um objetivo desse quilate de realmente auxiliar, então eu posso trabalhar muito, eu posso deixar de adquirir aquele carro, mesmo que o carro precisaria para o trabalho, enfim, eu vou ter que pegar ônibus, eu vou ter que me sacrificar muito mais. Esse sacrifício, essa caridade é que conta, né, no nosso perfil de vir e ir da reencarnação e voltar ao plano espiritual. Quando eu não consigo comprar um carro porque eu quero um carro para mim passear, hoje o carro até que é necessário, né? Mas eu fico muito magoada, triste, e daí eu vou fazer uma promessa para Deus, porque eu quero comprar aquele carro. Daí eu vou castigar o meu corpo para mim conseguir comprar esse carro. Porque isso, eu não sei se você está entendendo, é isso o parâmetro, que Deus não quer que a gente castigue o nosso corpo em vão. Ele quer, se for necessário a gente castigar o nosso corpo de alguma forma, é em benefício do próximo, em benefício de auxiliar alguém. E às vezes a gente vem para cá, já está passando dificuldades e se compromete muito mais, aumenta aquelas dificuldades, porque acha que aumentando as dificuldades, o Pai, Deus, vai gostar, porque nós temos que sofrer. Não, nós não temos que sofrer. E lá no Evangelho tem um capítulo que diz, o bem sofrer. Nós não temos que sofrer. Nós temos que trabalhar e fazer, né, as nossas coisas da melhor maneira possível. Então aqui diz, para vós pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis sua carga, por vezes já tão pesada. Aceitá-la sem lamentações e com fé é tudo o que Deus pede. Não sacrificais o vosso corpo com privações inúteis, pois precisarás de toda a sua força para cumprir sua missão de trabalho na terra. Então eu quero fazer alguma coisa, eu vou ficar sem comer uma semana porque eu fiz a promessa que eu quero aquilo ali. Deus não quer isso aí. Ele não quer que sacrifique o nosso corpo em benefício de nada. Ele quer que... Mas se eu for sacrificar a minha fome em benefício de outra pessoa, daí sim. É sempre praticando a caridade. E sempre em benefício do outro, não em benefício de nós mesmos. Entre aspas, quando eu vou beneficiar o outro, eu estou me beneficiando, porque eu estou fazendo o que Deus nos quer que nós façamos. Então, a gente vê assim, eu já vi pessoas que, por exemplo, não criticando nenhuma religião, ninguém que faz isso, tá? Que às vezes caminho ajoelhado, né, para cumprir uma promessa, às vezes nem consegue, daí quando não sei quantos quilômetros eles vão ajoelhados, aí quando chegam lá os joelhos estão sangrando, né, e não conseguem nem levantar. Esse tipo de sacrifício, Deus não... Sabe, não é necessário, nós não precisamos machucar o nosso corpo para pedir nada para Deus. Agora, se a gente fosse fazer alguma outra coisa em benefício do próximo e a gente se machucasse, daí é diferente. É diferente. Então aqui também diz, o nosso anjo guardião diz, que torturar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que dá a cada um os meios de sustentá-lo e fortificá-lo.
Enfraquecer o corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Então diz assim, ele mesmo diz, use, mas não abusem do corpo. Esta é a lei. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é aquele que vai propiciar uma reencarnação a nós, de aprendizado, de conhecimento, enfim. O abuso das melhores coisas também traz sua punição, né? E acarreta consequências inevitáveis. Então, abuso das melhores coisas. Para muitas pessoas, comer demais é bom, beber demais é bom, fumar é bom, né? E a gente sabe que isso prejudica o nosso corpo. Isso aí prejudica. Então, que a gente possa ter uma consciência do equilíbrio. Do equilíbrio. Porque às vezes as pessoas estão, às vezes, com colesterol alto ou com açúcar muito alto, aí não ligam, né? Comem muita gordura, comem muito doce, e depois vem as consequências. Eu tenho um parente que ele não ligou para diabetes e ele ficou cego. Hoje ele está lamentando quando a gente falava para ele, olha, não faz, vai ter consequências. Não, eu faço, comigo não vai acontecer. Mas ele quis, optou, foi uma escolha. Então, às vezes a gente esquece que a gente tem que cuidar do nosso corpo. E conforme a gente vai envelhecendo, os cuidados têm que ser maiores, porque daí ele já não funciona como quando a gente é jovem. Eu já tenho dificuldade de muitas coisas para fazer. Porque a idade vai chegando, não adianta. A gente vai envelhecendo, o corpo vai envelhecendo. Muitas vezes nosso espírito é bem jovem, quer fazer coisas de jovens, mas o corpo não acompanha. Aí que dá as quedas dentro de casa dos idosos, e atravessando a rua. Meu filho que disse esse dia para mim, tu não atravessa a rua, só na sinaleira. Se eu te pegar atravessando a rua, correndo com o carro vindo, tu vai ver. Porque a gente não tem mais agilidade. A gente pode, de repente, dobrar o pé, cair, enfim. Então, esses cuidados, né, com o corpo a gente deve ter. Todos nós devemos ter. Então, assim, outra coisa é o sofrimento que alguém impõe a si próprio para aliviar a dor do próximo. Então, isso Deus gosta. Ele não quer que a gente sofra. Porque eu acho assim, que quando a gente se propõe a ajudar o próximo, eu acho que não é um sofrimento para a gente, porque a gente quer fazer aquilo ali. A gente quer fazer. Então, não é aquele sofrimento assim, quando a gente fala assim, eu vou ter que fazer aquilo lá, porque se eu não fizer, né, vou ter que... Né? Mas a gente mesmo assim, a gente tem que ir para aprender a gostar, depois a continuar fazendo. Né? Então aqui diz, se suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar aqueles que precisam, e se o corpo sofrer em consequência disso, eis o sacrifício que será abençoado por Deus. Aqueles que deixam suas casas para ir ajudar o próximo, seja no que for, estão fazendo exatamente o que Deus falou. No entanto, aqueles que se retiram do mundo para evitar suas seduções e vão viver no isolamento, que utilidade terão na terra? Quando tu for se isolar do mundo ou das pessoas porque não quer enfrentar as coisas que quem não se isola enfrenta no dia a dia, ou a própria família, né, ou a vida, né? Estão perdendo oportunidades de evoluir. Então, a gente passar eu preciso de um descanso, eu preciso ir para um lugar, e passar um tempo lá pensando, analisando como é que está a vida, o que eu fiz de bom, o que eu estou fazendo que não é muito legal. Tudo bem, a gente pode fazer isso. Agora, a gente se afastar do mundo
de medo de tudo isso, medo de sofrer ou medo de conviver com as pessoas e ficar uma encarnação inteira isolado, daí isso também... Então, por isso que diz assim, tudo na nossa vida é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Nem tanto lá e nem tanto cá. A gente tem que tentar equilibrar a nossa vida, as coisas que a gente está fazendo. Onde está a coragem para enfrentar as provas desses que se isolam, né? Uma vez que fogem da luta e abandonam o combate? Se quiser um sacrifício, aplique sobre a sua alma e não sobre o corpo. Então, nós não temos que sacrificar o nosso corpo. Nós temos que aplicar isso na nossa alma. E nós precisamos do corpo são para poder aplicar isso na alma. Cuidar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa intolerância, da nossa impaciência. Então, castiguem seu espírito e não a sua carne. Sacrifique seu orgulho, receba as humilhações sem queixas. Sei que às vezes é pesado isso, né? Pise em seu amor próprio. Aguente a dor da ofensa e da calúnia, que torturam mais que a dor física. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas serão contadas, pois atestarão a coragem de vocês e a submissão à vontade de Deus. Então, Deus quer que a gente submeta os nossos defeitos ao sacrifício e não o nosso corpo. E para isso, a gente tem que ter o corpo são. Para que a gente possa, no momento que alguém venha nos ofender, nos humilhar, que a gente possa refletir e pedir a Deus naquele momento, dar forças para mim não responder a isso. Porque muitas vezes os nossos inimigos nos conhecem muito mais do que a nós mesmos. Eles nos conhecem muito mais e sabem muito bem aonde mexer naquela feridinha que a gente tem ali. Eles sabem, eles conhecem a gente. Daí eles falam alguma coisa que a gente já fica alterado. E já dá discussão, brigas, enfim. Então, que a gente possa submeter esses pensamentos que nós ainda temos, que não são bons, a esse sacrifício. De quando alguém vier até nós para nos humilhar ou fazer alguma coisa que não é bom, que a gente possa superar isso naquele momento. Pedir a Deus forças e coragem para a gente superar este momento difícil. Porque todos nós temos. E às vezes, muitas vezes, dentro da nossa própria família, tem um lá que está sempre nos... e a gente responde, dá brigas e tudo. E que a gente possa, nesses momentos, ou no trabalho, aonde for, ficar quieto. Botar aquela aguinha na boca, como a gente sempre fala aqui. Põe a aguinha na boca para não falar. Não engole, só põe a aguinha na boca e fica com a aguinha ali. E Jesus nos faz um alerta dizendo, para quem tem ouvido, que ouça. Qual o direcionamento estamos dando àquilo que ouvimos? Ouvidos que apenas registram sons? Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos? Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores? Ouvidos de propostas inferiores? Ouvidos de festa? Ouvidos de pessimismo? Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus,
criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. E mais, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu os darei descanso. Jesus nos convida a segui-lo, mas temos resistido ao convite. O que nos falta para segui-lo? Convidando-nos, Jesus espera que nos movimentemos para Ele. Enquanto o homem não se cansar de se dedicar apenas às coisas materiais, não se voltará para as coisas espirituais. Mas Jesus sabe aguardar. As desilusões aniquilam, as derrotas afligem. Depois de tantas lutas, tudo passa, deixando cicatrizes a nos induzirem à reflexão, para a tomada de uma nova posição com Ele nas trilhas do progresso. Que nós possamos refletir sobre essas palavras e colocar no nosso dia a dia, que a gente sabe que às vezes é bem difícil, mas precisamos refletir e seguir em frente, cuidando do nosso corpo e cuidando da nossa alma também. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.